pessoal, meu nome é Rômulo, sou mestrando em Ciência da Computação na Universidade Federal de São João e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre arte povera digital. Durante todo o trabalho eu irei percorrer esses temas, a começar por uma introdução sobre o que é a arte povera. No final da década de 1960, a arte entrou em um processo de desmaterialização, o que fez com que ela deixasse de lado sua definição universal, assim como o culto a objetos. Isso levou a algumas transformações sociais e uma troca veloz de informação, e levou os artistas a questionarem e até mesmo alterarem suas realidades. Nesse contexto que surgiu na Itália a arte povera, ou arte pobre, em tradução livre, que foi um termo cunhado por Germano Celante, que referia-se a um tipo de arte pautado no uso de materiais de baixo custo ou naqueles pouco convencionais no meio artístico, como areia, madeira, jornais e etc., almejando atingir um estado poético a partir de equipamentos simples. O objetivo disso era empobrecer a arte e eliminar as barreiras entre ela e o cotidiano, além de tecer uma severa crítica ao consumismo. Dentre as ideias principais que estruturaram o movimento, a gente observa um contraste entre os materiais manufaturados e industrializados e uma oposição ao minimalismo norte-americano, assim como ao modernismo e ao pop art. Os principais artistas que encabeçaram esse movimento foram Michelangelo Pistoletto, Giovanni Anselmo, Mário e Marisa Meres. Aqui a gente pode observar a obra Vênus de los Trapos, de Michelangelo Pistoletto, onde ele utiliza bastante desses elementos. Bom, quanto à arte povera no Brasil, ela começou a adentrar o país devido a uma correlação feita por críticos e artistas com um outro movimento de vanguarda da época, que era a arte ambiental, que utilizava a natureza como inspiração ou matéria-prima para suas obras. Para alguns autores contemporâneos, como Lucila Saccar e Carlos Basualdo, a relação entre os movimentos de vanguarda se dava pelo fato de substituírem o culto da imagem por ações físicas e assim como escaparem de uma definição formal para suas obras e se oporem ao minimalismo. A autora ressalta uma pequena diferença entre as duas, é que a arte brasileira era muito mais violenta e crua, isso devido ao período de opressão da ditadura militar. A arte povera, ela também tem um grande potencial contra-hegemônico. Só que, primeiro, é importante a gente entender o que é o conceito de hegemonia e analisar quais são suas nuances, onde e como ela se aplica. Esse movimento ele propõe uma distinção social dividida em norte e sul. Essa distinção ela é principalmente cultural, social e religiosa, e ela estrutura e sustenta o colonialismo, que é uma prática de controle e exploração de direitos. Desse modo, se consolidou uma concepção de humanidade segundo a qual a população do mundo é diferenciada entre seres inferiores e superiores, irracionais, racionais, primitivos e civilizados. Assim como a epistemologia propõe uma ação contra-hegemônica, que vai contra todos esses conceitos, né? Sempre tentando validar conhecimentos subalternos e que foram negligenciados por anos, os movimentos artísticos eles também são questionadores de padrões estéticos e socioestruturais da condição hegemônica. Então, a partir da conceitualização de arte pobre e levando em consideração seus fundamentos filosóficos e estéticos, ela pode ser considerada um movimento contra-hegemônico. E isso pode ser exemplificado pelos motivos que a compõem, como uma crítica ao pop art, ao minimalismo, ao modernismo, o repúdio ao consumismo e aos sistemas de arte estruturados em poder e riqueza e coisas do tipo. Para entender a arte povera digital, primeiro a gente precisa de entender a era da informação e a arte digital como um todo. A era da informação é o nome dado ao período que sucede à era industrial e é marcado por grandes transformações sociais, enquanto a arte digital, como vocês bem sabem, é qualquer tipo de arte feita através de meios tecnológicos ou apresentadas através deles. Só que o grande número de objetos e parafernalias tecnológicas geradas ao longo do tempo também fez com que eles ficassem rapidamente obsoletos e fossem rapidamente descartados pelos seus usuários. Dessa forma, gerou-se muito lixo eletrônico, sucata e resíduo. A partir disso, alguns artistas, artesãos, designers e engenheiros
encontraram nesses materiais, já sem nenhum valor agregado, inspiração e matéria-prima para fazerem suas obras. Lembrando que é característico da arte acolher rachados e atribuir a eles novo significado e novas técnicas. Então, diante de todo esse cenário, a gente pode definir a arte pobre digital como uma forma de expressão artística pautada no aproveitamento de resíduos eletrônicos e no upcycling, com fortes influências do movimento maker. Os artefatos produzidos devem ser sustentáveis e feitos de maneira responsável, com o objetivo de reutilizar materiais eletrônicos e atribuir a eles valor artístico e estético. É importante lembrar ainda, só brevemente aqui, que essa forma de arte ela tece críticas ao consumismo e obsolescência programada. Alguns impactos da tecnologia na sociedade são abundância de tecnologia para uma parcela de população e contínua escassez para outra, estabelecimento de padrões e demandas por parte da classe dominante, submissão de trabalhadores a grandes empresas, poder econômico retido nas mãos de quem controla a produção e perda da individualidade do pensamento. A arte pobre ela pode auxiliar em alguns desses problemas, já que ela propõe a reutilização e atribuição de nova função a artefatos eletrônicos que muitas vezes são vistos como artigos de luxo. Ela também rompe com o estabelecimento de padrões, assim como atribui aos indivíduos a capacidade do pensamento próprio. Essa questão de reaproveitamento, aliada à crítica ao consumismo, ela pretende diminuir a distância entre pessoas que têm acesso a um bem de consumo e as pessoas que não o têm. Ela também é pautada na economia solidária, que consiste em trocas recíprocas de conhecimento e relações não hierárquicas entre fornecedores e utilizadores. Sempre foi papel da arte fazer uma análise da contemporaneidade e inserir tecnologias de cada época ao seu propósito. A inserção da computação e das interfaces digitais é de fundamental importância para a estética e história da arte, relacionando-se com o rompimento das fronteiras na produção e circulação artística. Assim, a arte pobre digital apresenta-se como mais um caminho para o uso de equipamentos tecnológicos na arte, atentando-se especialmente àqueles que são relegados, considerados de baixo valor. A presença do espírito vanguardista, do movimento original que nos inspirou na definição deste, ou seja, da arte pobre, ainda se faz presente, causando uma nova provocação em vista dos desafios de nosso tempo. O nosso artigo, é importante ressaltar que em nenhum momento ele tenta tomar para si a autoridade de dizer o que é ou o que não é arte a partir do uso de interfaces eletrônicas. Ele se aproveita de conceitos históricos já bem definidos, assim como de um movimento artístico que já existe, que é utilizar sucata tecnológica para criar arte. Então, assim, o nosso objetivo aqui é propor um encontro da vanguarda artística com o digital. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado.